Eu vi um título do Ciência de Verdade, né? Aí eu cheguei a uma argumentação lógica. Ele estava falando sobre o ensino básico porque deve ser terceirizado. Nisso eu elaborei uma questão. O ensino básico, ele tem um empreendimento onde você precisa utilizar o raciocínio lógico e com deduções você vai chegar à solução lógica, as questões que formam tal coisa, né? Por exemplo, tinha um bobão lá na live do Blezão falando que eu não tinha personalidade, para tipo querer me qualificar como se eu tivesse esquizofrenia, né? Mas ele anda com um cara esquizofrênico e ele se também comporta de uma forma estranha, né? E aí é o seguinte, o esquizofrênico, ele tem um comportamento de muito observar as outras pessoas, aderir à personalidade da outra pessoa e aí começar a atacar a personalidade da pessoa, porque né? Porque se você for analisar a pessoa, né? Por que ela faz isso? Ela adere muito à personalidade da outra pessoa, porque a personalidade dela foi totalmente destruída. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade muito grande de fazer escolhas, de fazer uma análise, de fazer uma ação, de fazer um comportamento, e tudo que ele faz é sempre errado. Então ele sente total insegurança dele. Então se ele não acredita nele, ele vai ter que ver a outra personalidade. Ele vai começar a sentir total insegurança na personalidade da pessoa e começa a atacar a pessoa, né? Isso é uma das coisas do esquizofrênico, né? Igual aquele cara lá, que tava lá na live lá, que só anda com um cara, né? E aí como eu posso dizer pra vocês aqui, esse vídeo aqui eu não queria falar sobre esquizofrenia, né? Mas o esquizofrênico, pelo fato de ele ter muita dificuldade para fazer uma escolha e ele tá com muita coisa dentro da cabeça dele, então ele tá sempre se sentindo mal, sempre se sentindo oprimido, e aí ele precisa, como fala, aliviar todo o sofrimento dele. A forma dele aliviar o sofrimento dele é atacar desesperadamente alguma coisa, né? É uma falta de controle e regime do comportamento do indivíduo, e o indivíduo ele vive sofrendo. E como eu posso dizer pra você, ele precisa punir e atacar alguém para aliviar o sofrimento dele, né? Mas aí existem várias esferas sobre argumentação, isso em todos os lados. Mas a questão aqui é o seguinte: eu disse pra você que eu analisei um comportamento, eu tenho várias bases de dados, e aí eu consigo reverter a questão. O ensino básico é isso, né? Você vai desenvolver o raciocínio lógico para manipular as coisas, e isso qualquer pessoa aprende. Porém, a partir do momento que quase atropelou a mulher aqui. A partir do momento que você vai à escola, isso não vai transformar você num ateu. O ateu em si, para mim, é uma pessoa que tem uma deficiência, que tem uma dificuldade, que tem um problema. E essa deficiência, essa dificuldade e esse problema gera com que a pessoa acredite no viés ateu. Porque é o seguinte, eu tenho a minha tese de psicologia ou psicanálise, que eu conversando com a pessoa, utilizando a minha tese, eu consigo filtrar toda a personalidade da pessoa e ver se a pessoa ela tem um desvio ou não, se ela tem algum problema, alguma falta de química no cérebro dela. Ela começa a guiar aquela deficiência e tudo começa a agir em relação àquela deficiência. Isso é uma pessoa que tem uma deficiência mental, né? E aí a minha tese gera esse grande medo. Se a minha tese ela consegue analisar o comportamento da pessoa, consegue entender aonde que a pessoa tá, como ela tá, quais são as consequências dela, o que ela deve fazer para mudar completamente o ponto de vista dela, tal. A minha tese, ela infelizmente ela impõe uma eugenia, vamos dizer assim. Então eu sempre tive muito medo da minha tese, mas agora que eu já tô velho já, eu não quero perder a minha tese para ninguém, não quero que a minha tese fique morta, né? Porém, se a minha tese for colocada em prática e implantar uma inteligência artificial que tenha a análise da minha tese, eu acredito que o fim da humanidade chegou, né? Voltando à questão aqui, o religioso também, eu não vou falar que o ateu é o pecado da existência. O religioso também é uma doença, né? O normal da pessoa é o seguinte: eu conheço isso, aquilo, eu tenho a minha importância, eu tenho meus valores, mas é só isso. A partir do momento que uma pessoa começa a implicar demais com alguma coisa, né?
Esse daqui falou, eu tenho um outro vídeo pra fazer aqui, mas eu esqueci o tema. Deixa eu pensar aqui.